A gente está começando essa série de mensagens chamada Procuram-se Líderes segundo o coração de Deus. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade, gente, com uma grande lacuna de líderes, de grandes líderes, a ausência de grandes líderes. E quando eu falo de líderes, eu estou falando de grandes líderes, de pessoas que defendem ideais, de pessoas que inspirem outros a sonhar. Eu estou falando de gente que inspire outros a sonhar com um mundo melhor. Líderes que tenham coragem de tomar decisões que vão influenciar e inclusive mudar a trajetória de pessoas e de grupos. Estou falando de que nós temos uma carência e uma ausência muito grande de líderes que realmente façam a diferença no nosso mundo, na nossa nação, na nossa cidade. Primeiramente pelo que eles são e depois pelo que eles falam e pelo que eles fazem. Porque nós temos muitos líderes que falam bem demais e fazem muitas coisas, mas não é esse tipo de líderes que nós estamos procurando, que Deus está procurando para usar. Deus está procurando líderes, primeiramente pelo que eles são. Líderes que tenham como marca principal a integridade. E a nossa lacuna de liderança na nossa sociedade é tão presente que a maioria de nós, quando se pega influenciado por algum líder, por alguém, via de regra é porque nós estamos lendo ou assistindo um filme, lendo um livro ou assistindo um filme de alguém do passado. Tipo Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, entre outros. Infelizmente, nós precisamos sempre buscar inspiração, quando o assunto é liderança, no passado, em gerações passadas. Por quê? Você já parou para pensar nisso? Quem são hoje os grandes líderes da nossa sociedade, das nossas cidades, das nossas vidas, das nossas famílias, das nossas comunidades? Quem são os homens e mulheres que estão inspirando a nossa geração a viver melhor? Quem são aqueles que estão fazendo a diferença? Quem são aqueles líderes que são conhecidos mais pela integridade do que pelos seus feitos? Agora, esse assunto de liderança, ele fica um pouco mais complicado. Quando a gente fala que o nosso mundo tem uma lacuna de liderança e principalmente uma lacuna de liderança masculina. O nosso mundo é carente de homens masculinos liderando suas famílias, liderando suas comunidades cristãs, suas empresas, os países. Olha para a nossa realidade atual hoje. Por exemplo, quem lidera a maior economia da Europa hoje? Uma mulher, Angela Merkel. Quem lidera a maior economia da América Latina, ou pelo menos quem dizem que está liderando a maior, ou que era pelo menos a maior economia da América Latina? Uma mulher. Você sabe que o ano passado a revista Forbes elegeu, sabe quem a revista Forbes no ano passado elegeu como uma pessoa com as conexões mais poderosas do mundo? Hillary Clinton. Uma mulher. E eu não vou discutir hoje à noite, fique tranquilo, mulheres, não estou querendo arrumar confusão com vocês, não estou discutindo sobre a competência de vocês e nem o direito de vocês estarem dirigindo organizações, países, empresas. Não, vocês são muito competentes, não é isso que eu quero ressaltar hoje à noite. O que eu quero talvez a gente enxergar hoje à noite é que nos últimos 4 ou 5 décadas, o nosso mundo viveu uma grande transformação que a maioria de nós não se deu conta, principalmente nós os homens. Porque nos últimos 40, 50 anos, o nosso mundo se tornou um mundo muito mais confortável, sabe para quem? Para as mulheres, e não para os homens. Nos últimos 200 anos, onde o mundo moderno imperava, que aquele tempo, o tempo da modernidade, era um tempo onde o mundo era regido pelos homens. Um mundo que demandava razão, força, trabalho. Só que na medida que o tempo foi passando e a mentalidade da nossa sociedade foi mudando, o mundo foi deixando as características masculinas e tornando o ambiente, no geral, mais confortável para as mulheres. Vocês vão entender por que isso. O mundo atual hoje, por exemplo, não demanda mais tanta racionalidade, demanda mais intuição. Mulheres são muito intuitivas. Homens são mais racionais, mas hoje o nosso mundo demanda mais intuição. Hoje o nosso mundo não demanda tanta força,
mas demanda mais o quê? Relacionamentos, network. Demanda mais afetividade. Nós vivemos num mundo que demanda mais afetividade e não tanta agressividade. E aí o mundo se torna, consequentemente, um mundo mais confortável para vocês, mulheres. O que aconteceu durante esses anos é que os homens não perceberam essa mudança e, consequentemente, não conseguiram se adaptar a elas. Alguns se tornaram uma espécie de mulheres de segunda linha, porque eles vivem como mulheres, eles falam como mulheres, eles agem como mulheres, gostam de coisas de mulheres, mas são péssimas mulheres, porque são homens. Outros simplesmente perderam espaço na empresa, perderam espaço nas organizações, nos governos, e perderam espaço na família. Então, nós temos uma carência, uma ausência de homens na liderança como um todo, na nossa história, na nossa família, por exemplo, nas famílias. Hoje, quando nós pensamos na liderança no contexto de família e igreja, essa ausência ela é claramente sentida. Cresce a cada dia o número de famílias onde a mulher é considerada chefe do lar. Estou certo ou estou errado? Que nem dizia senhorzinho Malta. Eu era pequeno, eu assistia essa novela. A segunda versão, né? Não a primeira. Cresce a cada dia as famílias que inverteram os papéis e o marido fica em casa e a mulher é a chefe do lar. Em alguns casos, isso acontece pela ausência física do marido, ou porque ele abandonou a família, ou porque ele morreu. Mas em alguns casos a questão não é física, o marido está lá, mas a questão é de omissão. Homens que se negam a assumir a sua responsabilidade bíblica, de zelarem, de cuidarem emocionalmente, materialmente, espiritualmente, de suas mulheres e de seus filhos. Entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou falando de coisas culturais, eu estou falando de algo bíblico. Se você tem o interesse, o desejo de ter a sua vida lapidada pelos valores da sabedoria bíblica, é com você que nós estamos conversando hoje à noite. Agora, se você não está nem aí para os valores da sabedoria bíblica, fica tranquilo, pode ficar no seu iPhone, no seu smartphone, visitando o Facebook, que você não vai perder nada hoje à noite. Mas eu estou falando aqui de homens e mulheres, pessoas que querem ter suas vidas moldadas pelos valores da sabedoria bíblica. E a sabedoria bíblica, gente, diz o seguinte, que a responsabilidade espiritual, financeira, material, emocional da família é do homem. Essa semana eu ouvi um amigo falando sobre o desconforto da posição do genro dele, porque o genro dele está desempregado há 2 anos. E aí todo dia o genro leva a filha na escola. Depois que ele volta da escola, ele vai para a academia, dá uma malhadinha para ficar igual o pastor, cuida do corpo, né? Fica bonitão, vai para casa, prepara o almoço. Aliás, ele descobriu que ele se encontrou na culinária, né? E depois do almoço ele recebe a filha, tal, dá uma comidinha para ela, gasta um tempo com ela durante a tarde, assiste Sessão da Tarde, Peppa Pig, e mais um monte de outras coisas estranhas. E aí no final da tarde ele recebe a sua esposa, ou pelo menos o que sobrou da sua esposa, que ficou o dia inteiro trabalhando em 2 jornadas de trabalhos, em 2 empregos diferentes. E aí ele foi conversar com os filhos, com a filha, né, e com o genro, e a filha falou assim: pai, você tem que abrir a mente, o mundo mudou. Gente, eu não estou discutindo aqui homens que realmente não conseguem ter um emprego por causa da crise, por causa da situação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando daqueles que optam por essa opção por preguiça. Se você quer construir a sua vida baseada nos princípios bíblicos de Deus, deixa eu te falar, os princípios bíblicos de Deus não mudaram. Continuam sempre. E o que nós estamos colhendo na nossa sociedade contemporânea hoje com crianças que estão crescendo sem a figura masculina dentro do lar, ou crianças que, pior ainda, tem uma figura que parece masculina, mas que não assume o papel bíblico do lar. O efeito dessas crianças estão sendo vistos em toda parte. Professores nas escolas estão sentindo o efeito de crianças que crescem sem a figura de um pai presente em casa. Policiais estão sentindo os efeitos de adolescentes que não tiveram os limites devidos em casa. Mercado de trabalho está sofrendo com jovens que nunca ouviram um não na vida e chegam já querendo mandar no mercado de trabalho. Então, nós aqui na igreja sentimos também o efeito disso.
Quando nós temos que cuidar de algumas crianças que não têm uma figura masculina em casa. Não tem um pai que diz sim e que diz não. Na igreja, isso não é diferente. Na igreja, há uma ausência de líderes também. Tem denominações que hoje ficam discutindo muito, né? A gente ordena ou não mulheres ao pastorado, será que elas podem ser pastores ou não? E aí a pergunta não é se há base bíblica ou não. Acho que a pergunta que tinha que ser feita era o seguinte: o que está acontecendo que mais e mais, cada vez mais, os homens se omitem mais e mais nas lideranças e na atuação dentro das igrejas, dentro das comunidades cristãs? Porque isso não vem de hoje, gente. Eu cresci em igreja. E eu sei que é o seguinte: sabe qual era o departamento da igreja que funcionava melhor? As mulheres, sociedade feminina, união feminina, seja lá o que você quer chamar. Ou o ministério infantil, que era liderado pelas mulheres. Eu já vi história, eu já presenciei igrejas que racharam, perderam o seu pastor. Por quê? Porque tinha uma mulher que era poderosa e mandava dentro da igreja. Tinha pastor, tinha diretoria, tinha tudo, mas ela mandava dentro da igreja. Eu já presenciei casos em igrejas onde o camarada ele ia para a reunião de diretoria, de liderança da igreja, o pessoal combinava uma coisa com o pastor, e aí, na segunda, o pastor já ligava para todo mundo dizendo assim: não vai dar para ser assim, assim, assado. Sabe por quê? Chegava em casa, contava para a mulher o que aconteceu, aí o pau quebrava, bicho. E aí a mulher falava: não, você vai voltar lá e vai fazer assim, 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 assado. E aí o camarada ia lá, e eu já vi isso destruir algumas comunidades. Parece-me que a agenda de muitos de nós hoje, que se afirmamos cristãos, ela revela um anseio muito grande que nós temos pelo sucesso profissional, pela autonomia financeira, pela beleza física, pelo prazer, pelo entretenimento. Mas eu acho que essa mesma agenda não revela um desejo grande de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Não sei, é só um palpite. Homens presentes hoje à noite aqui, pare para pensar, dentro da sua agenda semanal. O que você faz na sua agenda que mostra: olha, eu estou fazendo isso, isso quer dizer que eu quero muito amadurecer como discípulo de Jesus. Eu estou fazendo isso, isso quer dizer que eu quero muito ganhar maturidade espiritual. Eu faço isso, o que na sua agenda tem revelado que você quer realmente ser um cara mais parecido com Jesus e se tornar um líder espiritual no seu lar e também um líder espiritual dentro da comunidade que você faz parte? Sabe, quando a gente lê os escritos de Paulo no Novo Testamento, o apóstolo sempre orienta jovens pastores na formação e consolidação de líderes maduros, para que eles a cada dia se tornem mais parecidos com Jesus, assumindo primeiro a liderança no seu lar e depois assumindo a liderança nas suas igrejas. E sabe, uma coisa que é muito interessante: igrejas que crescem saudavelmente, que fazem a diferença, são igrejas onde a postura masculina dentro dessa igreja, ela é uma postura saudável, onde homens assumem a sua posição. Mulheres também assumem, mas os homens não se omitem. Igrejas que não crescem, geralmente, é porque ou os homens não assumem a sua postura que deveriam assumir, ou é porque alguém tem que mandar no lugar deles e acaba mandando de maneira equivocada. O apóstolo Paulo, quando escreveu para Timóteo em Éfeso, ele disse assim: olha, Timóteo, se tem alguém aí que quer ser bispo, deseja uma nobre função. O cara está almejando um negócio legal. E a palavra bispo aqui não tem a ver com aquele cargo, com aquele título. Não tem a ver com alguém que olha de cima e fala: eu sou um bispo. Não. Bispo é a palavra episcopos, que quer dizer alguém que olha por cima, uma espécie de supervisor. Por exemplo, o pastor de ovelhas, ele tinha que no campo se posicionar no lugar mais alto, para ele olhar as ovelhas por cima, sabe para quê? Para perceber problemas. Então, o que Paulo está dizendo é que se alguém quer, dentro de uma comunidade cristã, exercer a liderança, olhar por cima para perceber os problemas e exercer o cuidado, exercer os seus dons, ele está desejando algo realmente muito bom. Se você continuar o texto seguinte, no versículo 13, Paulo vai dizendo o seguinte: aqueles que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Eu gosto dessa expressão grande determinação, porque quando você lê o Novo Testamento, especialmente o livro de Atos, você vai perceber que a expansão da igreja de Jerusalém para cidades vizinhas, antes de Paulo se converter, ela não se deu por causa dos presbíteros, ela se deu por causa dos diáconos.
de pessoas que não eram pastores, que não estavam na frente da comunidade, mas que estavam trabalhando nos bastidores, e que entenderam a importância da maturidade de andar-se com Jesus e espalharam o Evangelho. Agora, enquanto os bispos ou presbíteros eram responsáveis pelo cuidado espiritual do povo, pelo cuidado de nutrir o povo com a palavra, cuidado emocional daquela turma, os diáconos eram líderes responsáveis pelas estruturas da igreja, pelas necessidades físicas das pessoas. E aí aconteceu uma coisa muito bonita, porque no primeiro século, presbíteros e diáconos trabalharam juntos, uma sinergia muito linda, que fez uma comunidade se tornar uma comunidade que realmente fazia diferença. Olha só, o que me chama a atenção nesses dois textos é os negritos, uma nobre função e excelente posição. O sujeito que decide ser discípulo de Jesus e diz assim, ó, eu não quero mais ser um pateta, eu não quero ser mais um bocó, eu quero agora ser um discípulo de Jesus, eu quero crescer como discípulo dele, eu quero me tornar um homem cristão maduro que faz diferença na vida da minha esposa, dos meus filhos, na vida dos meus funcionários, dos meus patrões, dos meus irmãos. Eu quero ser um homem que a cada dia mais e mais me torno mais parecido com Jesus. Sabe qual que é o fim desse homem? Inevitavelmente ele vai ser um líder dentro da comunidade cristã, quer como diácono, quer como um pastor, um presbítero, que é como um líder de grupo de vida, que é como alguém que cuida de um ministério, porque atuar na liderança de uma comunidade cristã é algo nobre e uma excelente posição. Muita calma nessa hora, porque entre o indivíduo desejar ser algo e exercer algo, existe um processo. Um processo não controlado pela igreja, necessariamente, mas por Deus. Porque quando você diz assim, Deus, está aqui minha vida, me usa, eu quero ser um cara maduro, eu quero ser alguém que faz a diferença. Deus vai falar, ok, você quer mesmo? Então tá bom, deixa eu colocar você no processo. E aí virão inúmeras situações, circunstâncias que vão lapidar você. Situações difíceis, momentos de derrota, momentos de vitória. E você vai passar por essas situações onde Deus vai estar trabalhando em você para te formar em você um grande líder, alguém maduro, que faz a diferença na vida das pessoas. O apóstolo Paulo, entre o momento em que Deus falou para Ananias que ia usar Paulo e até o momento onde Paulo foi reconhecido como líder, demorou 13 anos. Eu diria que muitos homens no passado disseram, Deus, como eu quero crescer, como eu quero me tornar alguém maduro, como eu quero ser alguém que faz a diferença. Só que ao longo do processo esses caras desistiram. Sabe por quê? Demorou tempo demais. Levou tempo demais. E Deus dizia, não, mas eu preciso trabalhar você, eu preciso lapidar você, mas o cara, né, nesse mundo fast food, cartão de débito que nós temos hoje, a gente quer as coisas na hora, e aí o camarada desistiu. Na própria comunidade, ao longo desses 6 anos, era para a gente ter muito mais líderes do que nós temos hoje. Eu acho que alguns não entenderam o processo e, infelizmente, não quiseram continuar. Eu quero que você hoje à noite entenda uma coisa, tanto homem quanto mulher. A maior obra que Deus está fazendo, querido, não é através de você. Se você está ansioso para Deus te usar, te aquieta. Para com isso. A maior obra que Deus está fazendo é em você. Aí Ele vai trabalhando em você, aí quando você menos percebe, Ele está te usando. Deus trabalha com os holofotes apagados. Então quando um camarada chega assim, pastor, eu tenho um chamado, eu quero... você quer ter um chamado? Então tá bom. Então vem, fica aqui com a gente, trabalha 1 ano aqui. Não, mas 1 ano é muito. Se Deus está chamando, filho, não vai morrer assim o negócio. Não, mas eu preciso de uma coisa imediata, então não é aqui. Lembra, em mim, inclusive, Deus está trabalhando. Em mim. E você não pode esquecer disso. Ele está fazendo algo em você. Para a gente entender um pouco esse processo, essas próximas 3 semanas eu vou falar sobre 4 esferas de desenvolvimento de um líder. Família, a gente já vai ver daqui a pouco. Caráter. Caráter é o que o indivíduo é quando ele está sozinho, pelo menos é o que dizem, quando ninguém está olhando. E a gente vai falar isso na semana que vem, no feriado de carnaval. Então, se você não estiver aqui, depois você pega no YouTube, nós temos um canal da Aliança lá, Aliança Lagoa Santa. O Elton está fielmente, de maneira excelente, colocando os vídeos com a filmagem e tudo, inclusive com as piadinhas que a gente faz aqui. Conduta, nós vamos falar sobre conduta, como que o indivíduo age. E por fim, qual é a doutrina dele? Porque se o camarada quer amadurecer, quer ser um discípulo de Jesus, ele precisa aprender a enxergar o mundo através de um pensamento bíblico. O camarada precisa entender
ele precisa decidir o que vai nortear a vida dele, o que vai dar direção para ele. Então a gente vai conversar sobre isso. Porque, como pastor, eu confesso para vocês que eu tenho me assustado ao ver pessoas que estão há anos e anos frequentando igrejas, só que na hora que elas têm que tomar uma decisão na vida, elas respondem não biblicamente, mas respondem culturalmente aquelas decisões. Pastor, os tempos mudaram, tal, e eles tomam uma decisão baseada no que a cultura ensina e não o que a Bíblia ensina. Por isso que a gente vai tratar dessa questão da doutrina. Agora, para a gente entender um pouco disso, eu vou fazer uma viagem com vocês. A gente vai voltar no passado. A gente vai voltar lá no primeiro século para um lugar chamado a Ilha de Creta. Fica no sul da Grécia. Se você olhar aqui, você tem a botinha da Itália, aí você já se localiza, né? Fica ali no mar Mediterrâneo. E a Ilha de Creta é onde aconteceu algumas coisas interessantes. E a gente vai conversar sobre Tito. Tito, que é um discípulo de Jesus, em busca da maturidade e com uma responsabilidade grande nas mãos. Mas antes de eu falar da Ilha de Creta, depois tem uma historinha muito boa, eu vou falar sobre Tito. Quem era Tito e o que ele estava fazendo lá em Creta. Paulo, quando escreve a carta para Tito, ele diz assim, Tito, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você, Tito, pusesse em ordem o que ainda faltava. A gente não sabe quando que Paulo e Tito passaram pela ilha de Creta. A gente só sabe pela Bíblia que Paulo, quando estava sendo levado como prisioneiro a Roma, ele sofreu um naufrágio na ilha de Creta. Só que a gente sabe que Paulo, nesse momento, ele não teve condições de plantar igreja nenhuma ali na ilha de Creta, porque ele estava preso. Então, alguns historiadores vão dizer que Paulo saiu do naufrágio, né, foi para Roma, foi julgado, foi absolvido no primeira instância, e aí ele foi até a Espanha, conforme ele queria. Na volta, ele voltou até Creta, deixou Tito ali para cuidar, para plantar algumas igrejas, e depois deixou Timóteo em Éfeso. Era mais ou menos essa a ideia. E aí depois Paulo vai de novo para Roma ser julgado na segunda instância, e ele é morto, martirizado. E a missão que Paulo deixa para Tito é o seguinte: Tito, você precisa pôr ordem no que ainda falta. Tinha algumas igrejas, tinha algumas vilas na ilha de Creta, uma ilha razoavelmente grande, 270 quilômetros de extensão. Existiam algumas igrejas ali, e Paulo falou para Tito, você precisa estabelecer líderes, você precisa pegar caras que tenham maturidade e estabelecer essas igrejas para que essas igrejas continuem fazendo a diferença. Isso é um pouco parecido com a missão e a visão que a Comunidade Aliança tem. Nós queremos ser uma igreja plantadora de outras igrejas. E nos próximos anos, certamente, a gente vai se envolver mais efetivamente. Hoje a gente só está envolvido financeiramente com uma igreja em Taguatinga, que já tem o seu terceiro ano, agora em julho eles vão se emancipar, e a comunidade tem apoiado financeiramente. Mas a Aliança Brasileira ela tem um projeto de, até 2020, plantar mais 35 comunidades que façam a diferença, e que não é para espalhar nome, não é para ganhar fama, não é isso. É comunidades saudáveis que realmente fazem a diferença. E se a gente quer se meter com isso, a gente precisa lembrar o seguinte, que quando a gente planta uma igreja, quando a gente planta uma comunidade, essa comunidade passa por pelo menos 2 fases, assim como a Comunidade Aliança passou. E na primeira fase, o plantador ele tem o desafio de quê? De anunciar o evangelho sem mudar uma vírgula das escrituras, mas também saber conversar com o povo, saber conversar com a cultura para a qual ele está ministrando. Esse é um desafio. Um segundo desafio numa comunidade, sabe o que é? É consolidar líderes numa comunidade. Porque na primeira fase, o plantador, o pastor que está fundando a igreja, ele toma as decisões sozinhos. É ele que mata no peito, é ele que chuta, é ele que faz o gol. Mas à medida que a comunidade vai crescendo, ele vai formando outros líderes e vai dividindo a decisão com outras pessoas, assim como nós temos tentado fazer aqui. Na fase 1, eu diria, depende muito da competência e da estratégia do plantador. Hoje de manhã alguém falou, mas faltou colocar ali, pastor, que depende de Deus. Não, claro, está subentendido. Depende realmente de Deus. Mas se o camarada não tiver competência e não tiver estratégia, eu acho difícil que ele plante uma igreja saudável. Agora, na segunda fase, que é onde os líderes são consolidados numa comunidade, gente, é preciso ter a maturidade e compromisso daqueles que vão liderar essa comunidade. Sabe,
comunidade em Creta provavelmente precisava estabelecer líderes porque as igrejas estavam crescendo. E não podia ter um pastor ao mesmo tempo em vários lugares. Era preciso que agora tivesse vários pastores em vários lugares, vários líderes, vários presbíteros em vários lugares, com a mesma visão. Nós estamos indo para o mesmo lugar, nós estamos fazendo a mesma coisa. Não vários líderes com a sua própria visão, porque senão a igreja morre. Sabe o que é interessante? Igrejas, às vezes, elas nem nascem aqui porque o camarada, às vezes, não tem competência, não tem estratégia. Mas, às vezes, ela nasce aqui e ela morre na segunda fase. Porque aqui o camarada tem a competência, ele está decidindo. Quando ele começa a dividir a decisão com os líderes, e os líderes não estão comprometidos com a maturidade de serem mais parecidos com Jesus, a igreja começa a morrer. Porque daí o pessoal começa a defender o seu próprio pensamento, aquilo que eles acham que é, e não aquilo que necessariamente Deus realmente quer para aquela comunidade. Então, percebe como é importante, à medida que uma igreja cresce, nós temos líderes segundo o coração de Deus dentro dessa comunidade aqui, para pastorear e para cuidar de outras pessoas. Deus tem dado líderes preciosos para nós aqui nos últimos anos. Nós temos líderes de grupos de vida, nós temos líderes nos ministérios, e eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Só que a nossa comunidade tem muito mais pessoas que podem ser líderes do que o que nós temos. E nós não estamos procurando pessoas que têm anos de igreja, ou que são academicamente bem equipadas. Nós estamos procurando pessoas que queiram assumir o compromisso de serem íntegros, parecidos com Jesus, que sejam discípulos de Jesus. E vocês vão entender daqui a pouco o que eu estou querendo dizer com ser um discípulo de Jesus. Agora, Tito tem a missão. Vamos ver qual que é o contexto da missão de Tito, porque Tito tem que levantar líderes numa ilha. Vamos conhecer um pouco dessa ilha? A ilha de Creta. A ilha de Creta vive o seu apogeu, o seu auge, por volta do ano de 1600 a.C. A ilha de Creta era governada pelo rei Minos. E o rei Minos, ele traz um dia para Atenas, ele traz de Atenas um arquiteto que era exilado de Atenas e contrata esse arquiteto para fazer um grande palácio, que é esse palácio com as colunas vermelhas ali, que depois ganhou o nome de Knossos. Esse palácio é fenomenal na sua arquitetura, né? Segundo o Google, porque eu nunca estive lá. Se pensar que ele foi construído em 1600 antes de Cristo, porque esse palácio ele tinha vários andares, vários corredores, várias salas. E sabe, isso era meio proposital, porque o palácio parecia um labirinto. Isso era proposital porque se o inimigo entrasse sem ser convidado, ele não conseguia sair, né? E aí, é porque o palácio de Knossos do rei Minos foi feito assim, é que surge o mito do labirinto. E aí diz a mitologia grega que o rei Minos pediu para Poseidon, que era o rei dos mares, um touro para sacrificar ao próprio Poseidon, que era o rei dos mares. E Poseidon deu esse touro para Minos. Mas Minos cresceu o zóio no touro. E viu assim, que touro bonito é esse? Não, ele viu o vigor do touro, o pedigree do touro, a beleza, a força do touro, e falou, esse não, esse vai para o meu rebanho para ser reprodutor. O que eu vou dar para Poseidon é uma vaquinha velha lá, toda arrebentada, para poder ficar com ele. Eu não vou desperdiçar o touro, né, nisso aí. E aí o que acontece? O Poseidon, que é o rei dos mares, fica o quê? Possuidão, entendeu? Ele fica possuidão de raiva. Ele fala, esse camarada, tá bom. E aí, ele fica irado com a atitude de Minos e amaldiçoa o Minos. E aí a esposa do Minos, a mitologia vai dizer que ela se apaixona pelo touro. A tal ponto que ela tem um filho com o touro. E aí o filho da esposa de Minos é uma espécie de monstro, meio touro, meio homem, conhecido como Minotauro, que vivia nos palácios de Knossos. Sabe aonde? No labirinto. Então, se você entrasse no labirinto de vez em quando, você ia dar de cara com o Minotauro. Na mesma época, no apogeu da ilha de Creta, governada por Minos, o Minos ele resolve sair em guerra contra Atenas, liderada pelo rei Egeu. E aí ele vence a batalha contra Atenas.
E como punição a Atenas, o rei Minos, ele determina que Atenas deveria anualmente oferecer 7 moças e 7 rapazes. Não é Jogos Vorazes isso, mas oferecer 7 moças e 7 rapazes que serviriam como alimento para o Minotauro. Os filhos do rei de Atenas, os filhos de Egeu, um deles, chamado Teseu, ficou revoltado com essa situação e falou, não pode acontecer isso. Então eu me candidato, e ele se candidatou como um dos 7 camaradas que iam ser oferecidos para o Minotauro. Mas a intenção dele era o quê? Ir lá e matar o Minotauro. Quando Teseu chegou na ilha de Creta, uma das filhas de Minos, a Ariadne, se apaixonou por ele, ficou encantada. E aí, entre a paixão por Teseu e a obediência ao pai, infelizmente ela optou pela traição ao pai. E aí, quando Teseu está entrando no labirinto, segundo a mitologia, para matar o Minotauro, a Ariadne dá um novelo de lã para ele ir seguindo, para ele não se perder, para que após ele matar o Minotauro, ele pudesse encontrar a saída. Em contrapartida, Teseu prometeu levar a Ariadne com ele para Atenas. E o que acontece é que eles matam o Minotauro, o Teseu e os seus homens, fogem, retornam para Atenas. No caminho eles param numa ilha chamada Ilha de Nexus, e ali Teseu abandona Ariadne. Ele trai a confiança dela. Ela fica numa praia, sozinha, e aí o deus Dionísio se apaixona por ela, se torna solidário com a situação de abandono dela, tem 4 filhos com ela, mas Dionísio resolve punir Teseu. Como? Bem, o Teseu, antes de sair de Atenas, ele combinou com o pai dele o seguinte, o Egeu, ele fala assim, pai, eu estou indo para Creta, para a gente matar o Minotauro, e é o seguinte, eu estou saindo com as velas negras. Quando eu retornar, se você ver os barcos com as velas brancas, é sinal que nós vencemos. Mas se nós voltarmos com as velas negras ainda, pretas ainda, é sinal que eu morri. Nós perdemos a batalha. Sabe qual é o feitiço que Dionísio lança sobre Teseu? O feitiço do esquecimento. E ele volta para Atenas, já matou o Minotauro, mas ele se esquece de trocar as velas. E o pai dele está ansiosamente esperando ele e enxerga os navios vindo ao longe com as velas negras. O pai se desespera, pula no mar, achando que o seu filho estava morto, e ele morre afogado. Por isso se chama lá o Mar Egeu, ou o Mar de Egeu. Tá. E aí? O que isso tem a ver com a nossa conversa hoje à noite? O que isso tem a ver com Tito? Bem, o que isso tem a ver com Tito? Muito. Porque muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje tem a ver com a nossa cultura. Tem a ver com a nossa formação, inclusive desde a época da colonização. A gente traz muita herança cultural que determina grandemente a maneira como a gente faz as nossas escolhas e as nossas decisões. É o óculos pelo qual a gente enxerga o mundo de hoje. E a gente está falando de Tito, que tem uma missão de formar líderes, homens espirituais numa cultura regada de idolatria, poder, violência, força e paixões. Vocês viram a história? Isso é só mitologia, imagina a realidade disso. Então, Tito tem a missão de dentro de uma cultura que era encharcada de falta de domínio próprio, por exemplo. Os camaradas tinham vontade de fazer, eles faziam. Apaixonou, faz tudo, faz loucura. Não importa se eu estou sendo fiel ou infiel a alguém, eu vou fazer. O que importa é a minha paixão. E para isso eu vou usar a minha força, eu vou usar o meu poder, a violência, eu vou trair. Essa é a cultura que rege a ilha de Creta. Mas de repente, lá em Creta, sabe o que chega? O Evangelho. O Evangelho chega em Creta. E quando o Evangelho chega em Creta, homens que são alcançados pelo Evangelho começam a ser impactados pelo poder desse Evangelho e gradativamente eles são libertos dos valores dessa cultura. E aí eles passam a caminhar e a viver para se tornarem mais parecidos com Jesus. Quando você, querido, escuta de verdade o Evangelho, compreende e se rende ao Evangelho de Jesus, você ganha poder de dizer não. Não para aquilo que todo mundo está fazendo. Não para os princípios e valores da nossa cultura. Sem o Evangelho, é loucura você tentar resistir a isso. Mas com o Evangelho, a boa notícia de que Jesus pagou as nossas dívidas naquela cruz, a dívida do nosso pecado, e nos deu a liberdade para fazer uma escolha, a gente consegue fazer isso. Quais são esses princípios e valores de um líder cristão que Tito
tem como função formar em Creta, dentro desse contexto. Olha só, no verso 6, Paulo vai dizer para ele assim, olha, Tito, é o seguinte, é preciso que o líder, numa comunidade cristã, o presbítero, um homem que quer se tornar maduro, ele seja primeiramente irrepreensível. Sabe o que é irrepreensível? Essa palavra gera medos na gente às vezes, porque a gente pensa, perfeição, não tem a ver com perfeição. Irrepreensível quer dizer alguém que não é passível de acusação. Porque se isso aí for perfeição, eu estou fora. Minha esposa sabe que eu não sou perfeito. Meus filhos sabem. Alguns aqui na comunidade que estão mais perto sabem que eu não sou perfeito. Então, se para ser um líder de qualquer coisa eu preciso ser perfeito, eu estou fora disso. Mas ser irrepreensível quer dizer que eu não sou passível de acusação. Explico. Imagina essa semana eu estou com a Esther no mercado, a gente dando um rolezinho, comprando algumas coisas, bababá. E aí, de repente, ela pega uma coisa e eu falo, não, amor, não pega, não vai rolar a gente levar isso. Não, mas eu quero levar. Não, mas olha, não dá, a crise está chegando, a gente precisa economizar. Não, mas eu quero levar. Né? E eu falo, não, você não vai levar. Não, mas eu quero. Não vai levar e ponto. E aí tem um crente da igreja lá, do lado da gôndola, assim, do iogurte, né? E fala assim, nossa, o pastor gritou com a mulher dele. O pastor falou meio grosso com a mulher dele. Se ela já não sai correndo e fala para alguém, melhor ainda. Aí, eu e a Esther, tá, então vai, quer levar? Né? Pode levar. Aí a gente entra no carro, bicudo, ela de um lado, bico, olhando, silêncio total, eu também em silêncio. O orgulho, eu sei que não acontece com vocês isso, só comigo, com a Esther. E aí, a gente vai para casa, entra em casa, meio que jogando as coisas, meio que, né, querendo chamar a atenção do outro, batendo porta, jogando as coisas no chão, e aí, para ver se alguém cede no negócio, e aí, de repente, eu não sou mais humilde, né? Não, brincadeira. Eu falo assim, isso aí não pode continuar assim, né? Aí eu me aproximo da minha esposa e falo, amor, me perdoa, eu não devia ter falado com você daquele jeito. E ela me abraça e fala, não, tá tudo bem, querido, não tem problema. E aí a gente resolveu. Só que aquela pessoa que estava vendo eu no mercado e ela não sabe que eu me reconciliei com ela. Aí domingo eu venho pregar aqui de manhã, a pessoa chega em mim e fala assim, pastor, eu tenho que lhe dizer algo, você não tem autoridade para pregar para nós nessa manhã, sabe por quê? Você gritou com a sua esposa no mercado. A única coisa que essa pessoa não sabe é que eu já me acertei com a minha esposa. Que eu não sou mais passível de acusação. Deu para entender? Eu já resolvi o problema. Isso não aconteceu com a gente, tá bom? Só uma ilustração. Pelo menos nessa semana que passou, não. Mas existem coisas que eu e você precisamos perceber. Homens e mulheres que se tornam repreensíveis são homens e mulheres que são capazes de perceber as suas limitações e resolver os seus problemas. Não é que eles não erram, eles são capazes de perceber a sua imperfeição e ir na direção do outro se for necessário, pedir perdão, perdoar. Homens e mulheres que querem ser mais parecidos com Jesus, eles têm que lembrar do que Jesus disse na cruz, quando ele estava morrendo, ele disse, está consumado, está pago, uma linguagem contábil, a dívida está quitada, inclusive os meus erros, aqueles que eu não consigo pensar, aqueles erros que eu não quero que os outros saibam, aqueles erros mais grotescos, Jesus, ele está pronto para nos perdoar, ele já lavou os nossos pecados, já lavou as nossas vidas naquela cruz. Mas eu preciso ter consciência disso e me render a isso, diariamente, me olhando no espelho e pensando, Deus, em que área eu preciso crescer, em que área eu preciso amadurecer, me perdoe, me ajude a mudar, me ajude a crescer, Senhor. Aí você vai falar assim, mas então não ficou fácil, não importa mais o que eu faço, porque eu sou repreensível. Não é bem assim, gente. O ser irrepreensível ou não ser passivo de acusação se refere ao fato que justamente esse homem, pela maturidade que ele está ganhando ao longo da sua caminhada, ele ganha capacidade de reconhecer os seus limites, os seus defeitos e os seus pecados. Então, quando você admite isso, você não é mais passível de acusação, porque você reconhece, antes de ser acusado, que você tem dificuldades. Eu tenho dificuldades, eu peco ainda hoje, eu erro, eu ainda sou pecador. Paulo fala assim, olha, eu sou o pior dos pecadores, dos quais Cristo Jesus
morreu pelos homens, dos quais eu sou, não dos quais eu era o pior dos pecadores, dos quais eu sou. Eu ainda sou pecador, eu peco, eu sou pastor, mas peco. E peco feio, viu, gente? Mas eu tenho consciência das minhas limitações. Eu sou um cara irrepreensível, não porque eu não peco, porque eu tenho capacidade, por causa do evangelho, eu tenho a capacidade de me dobrar diante de Deus e reconhecer que eu tenho limitações. Às vezes demora para eu fazer isso, mas estou trabalhando para amadurecer e ser um cara que consegue fazer isso sempre. Esse é o processo que Deus coloca na minha e na sua vida para nos fazer pessoas que fazem diferença. Ser irrepreensível é a característica daquele que está debaixo da cruz e depois de ter compreendido e se rendido ao que aconteceu na cruz. É quando você percebe os seus defeitos, você leva para onde? Para a cruz, para Jesus. Mas, no contexto, o Tito fala que o camarada que quer ser líder, ele precisa ser irrepreensível onde? Marido de uma só mulher e que tenha filhos que não sejam acusados de libertinagem e insubmissão. Interessante que Paulo, quando ele escreve em Timóteo, para Timóteo em Éfeso, ele diz a mesma coisa sobre os diáconos. Ele fala que o diácono também deve ser um cara, marido de uma só mulher, e que governe bem os filhos e a sua própria casa. Sabe por quê? Quando Paulo escreve para Timóteo, Timóteo está em Éfeso. Quando Paulo escreve para Tito, Tito está onde? Em Creta. A história de Creta você já conhece, a de Éfeso eu já contei aqui. Éfeso era uma cidade importante também, e Timóteo estava pastoreando uma cidade. Sabe qual era o ponto alto de Éfeso? Era o templo da deusa Artemis. Um templo que tinha mais de 6.000 prostitutas cultuais, uma cidade que vivia de turismo sexual. E o momento de adoração a Artemis eram verdadeiras orgias. E aí eu te pergunto, será que era mais fácil ser marido de uma só mulher nesse contexto? Ou hoje é mais fácil? Porque tem gente que vai dizer assim, não, pastor, mas nos tempos bíblicos era mais fácil, né, ter uma mulher só. Hoje a gente não conhece, a gente não aguenta, a gente não consegue. Será que no tempo de Tito e de Timóteo, onde os cultos a esses deuses pagãos eram verdadeiras orgias, será que era fácil ser marido de uma só mulher? Será que era fácil dizer para o seu jovem filho, se guarde para o casamento, numa cidade de Corinto, por exemplo, onde no final da tarde as sacerdotisas de Afrodite desciam pela cidade e se ofereciam aos homens como culto? Será que era fácil dizer para os seus filhos, se guarda para o casamento dentro de uma cidade onde ela cheirava a sensualidade? Onde em todo lugar que se ia, tudo funcionava em volta da sensualidade? Eu diria que difícil era dizer para um filho em Éfeso, em Creta, e não hoje. Mas, pastor, esses princípios são culturais, eles mudam. Na época de Paulo e na época de Tito e na época de Timóteo, esses valores culturais já existiam e eles defendiam que não deveria ser assim. Eles defendiam que a mente daquele que é um discípulo de Jesus deve resgatar a sua sexualidade como algo muito valoroso, com algo muito precioso, que não deve ser usado em baladas e que não deve ser usado para alimentar relacionamentos superficiais e infantis. Sexualidade, sexo é para gente grande, homem e mulher, que entende que o sexo é o ápice da intimidade de um homem e de uma mulher maduros, e não de moleque e de menina. Era isso que Paulo estava dizendo, dentre outros valores. Sexo é coisa de homem e mulher, não de criança. Essa é uma opção que eu e você temos que fazer, se nós queremos ter a sabedoria bíblica como norteadora da nossa vida. Senão a gente faz o que a cultura manda. E aí entra o ponto quando Paulo fala para Timóteo, olha, esses homens que você vai ter como líderes, esses caras, eles precisam se tornar maduros. E se eles vão exercer liderança dentro da comunidade cristã, eles precisam primeiro, antes de exercer liderança na comunidade cristã, aprender o quê? Amar suas esposas, a cuidar de suas esposas, espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. Eles precisam aprender a cuidar dos seus filhos, eles precisam aprender a disciplinar os seus filhos, a orientar os seus filhos. Porque na medida que a gente aprende, por exemplo, a amar a nossa esposa, a cuidar das necessidades emocionais delas, a gente aprende também a cuidar das necessidades emocionais de outras pessoas. À medida que a gente aprende a orientar os nossos filhos, a repetir a instrução para o nosso filho, a disciplinar os nossos filhos, a gente ganha sabedoria para poder orientar outros, para repreender outros dentro de uma comunidade cristã. Ou seja, a família é o berço da formação de um líder saudável em qualquer área.
A família é o berço da formação de um líder saudável em qualquer área. Se o seu filho cresce numa família onde você, homem, assume o seu papel bíblico de ser o líder espiritual, emocional, financeiro, material, cuidando da sua esposa, amando, orientando, disciplinando os seus filhos, eu diria que o seu filho homem tem uma grande chance de ser um cristão maduro, porque ele vai ver você fazendo isso. Agora, a grande dificuldade que a gente tem é que a gente está vivendo mais e mais na cultura, crianças crescendo em lares, sem a figura masculina ou com uma figura que não corresponde a uma figura saudável masculina. Gente, por que o que a pessoa é na família é tão importante quando a gente fala de liderança? Seja no trabalho ou seja na igreja. Porque em nenhum lugar que você se encontra, você é mais você, quanto quando você está na sua família. Sabe, quando você e eu estamos sob os holofotes da empresa, no trabalho, quando eu estou aqui aos domingos pregando, quando nós estamos no grupo de amigos, na universidade, nós somos o que nós parecemos ser. Mas a maior chance de eu conhecer você e saber quem você é perguntando para sua esposa, é perguntando para o seu marido, para os seus filhos, para os seus irmãos. Na Bíblia, a base da autoridade na liderança cristã não é a titulação acadêmica, não são os seus feitos, não é o seu tempo de igreja, não é a sua conta corrente. É o que você é em casa. Essa comunidade quer ter líderes que estejam dispostos a caminhar como discípulos de Jesus para se tornarem presbíteros, diáconos, líderes de grupos de vida, líderes de ministérios, líderes de projetos sociais, pessoas que atendem às necessidades físicas de outras pessoas. Mas lembra de uma coisa, você precisa começar em casa a liderar bem a sua família. Seja os seus filhos, seja a sua esposa. John Maxwell diz isso. A melhor definição de sucesso é quando aqueles que melhor o conhecem são os mesmos que mais o amam e o respeitam. A nossa sociedade, ela coloca tanta ênfase na carreira profissional das pessoas, que as pessoas que mais nos admiram acabam sendo, sabe quem? As pessoas que nos veem quando os holofotes estão acesos. É esse tipo de vida que você quer ter? Ser reconhecido apenas por pessoas que te veem quando você está tudo bem? Ou dentro da sua família, do seu contexto familiar, seja com seus parentes, seja com alguém que você considera pai, seja com sua esposa apenas. Essas pessoas são capazes de te respeitar e de te amar tremendamente. A melhor definição de sucesso é quando aqueles que melhor o conhecem são os mesmos que mais o amam e o respeitam. John Stott diz o seguinte: os pais que não tiveram sucesso na condução de seus filhos não são merecedores de confiança quanto a conduzir a família de Deus. Isso é duro, né? Eu gelo quando eu leio os negócios desses. Eu falo, meus filhos são pequenininhos ainda, e quando eles forem adolescentes? Se eles tocarem o terror, eu vou ter que deixar de ser pastor da comunidade, não tem jeito. E ele continua: não se pode esperar que os líderes da igreja, os presbíteros, os bispos, ganhem para Cristo pessoas que eles não conhecem, se não tiveram sucesso nem mesmo em relação àqueles que lhes são mais chegados, seus filhos. E a gente poderia colocar aqui seus sobrinhos, seus parentes. Sabe aquele crente que fala assim, eu não consigo ganhar ninguém para Jesus, eu não consigo fazer diferença na vida de ninguém, mas é o cara mais chato que existe na família. Quando ele tem a oportunidade de exalar o perfume de Cristo, ele é um chato. Ele põe culpa nas pessoas. Ele critica as pessoas porque elas assistiram determinado filme, porque escutaram determinada música, porque estão vestindo tal roupa, porque a sobrinha dorme com o namorado, aí chega lá e fala, tô sabendo que você está dormindo com o namorado, no meio do churrasco com a família toda. É um chatonildo. Agora, antes que você comece a se encher de culpa disso, dizendo, então eu não vou poder fazer isso, deixa eu dizer algo para você, 3 coisas. Baseado no Evangelho, você tem que lembrar o seguinte: todos os seus erros como pai, como marido, como esposa, estavam sobre Jesus, quando ele morreu naquela cruz e disse, está pago.
não deixe o diabo colocar sobre você culpa que nem Deus coloca. Tá? Baseado no Evangelho ainda, a sua história não acabou. Se no passado, para quem não conhece Jesus, a história de Jesus termina na sexta-feira, quando ele morre. Mas para quem conhece, tem o domingo de manhã, o domingo da ressurreição. E se no passado a sua atitude gerou problemas com seus parentes, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido, com os seus filhos, deixa eu te dizer algo para você, a sua história ainda não acabou. O Evangelho é capaz de transformar tudo e a todos. A questão não é o que você fez até aqui, a questão é o que você vai deixar que o Evangelho faça de você a partir de agora. Baseado no Evangelho ainda, talvez alguns de nós aqui hoje precisem tomar uma decisão e dizer o seguinte: Fernando, talvez eu preciso parar. Porque eu quero me tornar esse homem espiritual que faz diferença na vida dos outros. Eu quero me tornar esse homem espiritual que faz diferença na vida da minha comunidade, mas nesse momento eu tenho uma missão prioritária. A missão prioritária é o quê? Eu preciso resgatar a minha família. Eu perdi a minha mulher ao longo do tempo, emocionalmente. Eu não tenho liderado ela, não tenho cuidado espiritualmente, emocionalmente, materialmente dela. Eu não posso assumir uma responsabilidade numa comunidade cristã sem antes liderar e cuidar da minha mulher, ou talvez dos meus filhos. Eu preciso, talvez, concentrar esforços para resgatar aqueles que eu perdi ao longo da caminhada. Talvez tenha que acontecer isso. E, para a gente terminar, eu quero lembrar algo para vocês. Mulheres que estão aqui, esposas, e filhos que estão presentes. Não só filhos pequenos, mas você também que tem os seus pais vivos ainda. O livro de Provérbios fala de duas mulheres, de dois tipos de mulheres, e de dois tipos de filhos. É importante a gente lembrar isso porque o assunto ele fica pesado para os homens. E as mulheres gostam, né? Quando a gente fala assim para os homens. Sabe, eu estava no retiro de pastores essa semana que passou, lá em Caldas Novas, e o presidente da aliança, o Abisaí, numa das manhãs ele pediu para as mulheres saírem, né, que ele queria ter uma conversa com os homens. E eu tinha saído uns 20 minutos antes para ir no quarto resolver um problema que estava acontecendo aqui, do alarme, blá, blá. E aí de repente a Esther aparece lá no quarto, vamos rapidinho, porque o Abisaí quer conversar com todos os homens, com todos os pastores. Pediu para as mulheres sair. E parecia que os olhinhos dela estavam brilhando, né? Assim como de todas as outras mulheres. Uau, agora o presidente vai sacar a maioria desses homens, eles vão aprender a ser uns pastores melhor. E aí eu fui indo assim para o local, né, e eu encontrava as mulheres vindo, elas estavam, uau, o que será que eles vão conversar lá, como será que vai ser? E depois eu soube que a minha mulher, antes de sair, ela falou assim, por favor, não começa antes do Fernando chegar. E correu lá no quarto e buscou eu, e o pessoal estava me esperando mesmo eu chegar. Aí eu cheguei lá, o pastor Abisaí, e os homens estavam conversando, batendo um papo, eu falei, o que está pegando? Não, é que é o seguinte, eu queria dar uma caneta, né, da aliança aqui, só que eu não tinha para todo mundo. Então eu pedi para as mulheres sair, eu estou dando para vocês. Cara. E as mulheres achando que nós estávamos levando... Voltaram muito rápido, né? Como esse assunto de hoje, ele às vezes ele é pesado para os homens, eu preciso lembrar as mulheres que estão aqui. Eu preciso lembrar as mulheres e os filhos que estão presentes aqui. Porque os homens são responsáveis por determinar se eles querem crescer em Cristo ou não. Mas, no entanto, qual que é o papel das mulheres e dos filhos? Rapidamente, dois tipos de mulher em Provérbios. O primeiro tipo é aquela câncer nos ossos. Já viu uma mulher assim? Câncer nos ossos? A mulher câncer nos ossos é aquela que drena o marido, as energias do marido. O marido gradativamente vai virando uma uva passa. E aí chega no Natal, eles assam, né? Eles põem ele de enfeitar o peru de Natal. O homem vai sendo sugado de suas energias e aquela mulher não ajuda em nada. Ela drena, suga, critica, reclama. Só coloca peso sobre a vida do camarada e nunca tem a capacidade de encorajar ele a se tornar alguém mulher, a se tornar alguém melhor.
Mulheres, câncer nos ossos, são aquelas que não estimulam os seus maridos a crescerem e a serem homens melhores, mas elas fazem dele o pior dos homens. Outro tipo de mulher é a coroa na cabeça do marido. São mulheres que com as suas palavras e ação, elas conseguem fazer dos seus maridos homens respeitáveis. São mulheres que com a postura que elas têm, os maridos são honrados. O livro de Provérbios fala que o marido dessa mulher que tem a coroa, que é coroa na cabeça, o marido dessa mulher ele é respeitado na cidade, sabe por quê? Porque essa mulher que é como coroa na cabeça dele não fica difamando ele, não fica falando mal dele, não fica de tititi com as amigas, contando todos os podres do marido e humilhando ele para as mulheres. Porque meu marido faz isso, porque o marido faz isso, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Ao contrário, o que essa mulher faz? Ela honra, ela preserva a integridade, ela preserva a dignidade do seu marido. Agora, Provérbios também fala de 2 tipos de filhos. E, gente, tem filho que quando o pai fala, o filho não escuta. Talvez seu pai não está mais aqui, mas talvez você tenha pessoas que você considera como pai. Tem filhos que o pai fala e o filho não escuta. O pai dá conselhos, o filho despreza. O pai tenta semear princípios no coração dele, mas ele resiste. E o livro de Provérbios fala que mais cedo ou mais tarde esse camarada vai se dar mal. Porque quando ele se der mal, ele vai envergonhar, sabe quem? O pai. O pai vai ser envergonhado por causa da história dele. Tem um outro tipo de filho que Provérbios fala também, aquele filho que escuta os conselhos do pai. Aquele filho que acolhe os princípios do pai, aquele filho que segue as orientações que o pai dá. E o livro de Provérbios fala que esse menino, essa menina, esse filho, essa filha que acolhe os conselhos do seu pai, vai se tornar um filho sábio. E lá na frente ele vai honrar o seu pai com o seu sucesso. O seu pai, vivo ou morto, vai ser honrado com o sucesso do seu filho. E aí eu queria lembrar para vocês que esse é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe e você terá longos dias na terra. Dias de qualidade. Segunda coisa, mesmo se os seus pais não estão mais aqui, não quer dizer que você está isento de honrá-los. Porque o que a gente faz na nossa vida honra ou desonra a memória dos nossos pais. Diante disso, eu queria deixar para vocês um refletir e praticar hoje à noite. Homens, na sua caminhada como discípulos de Jesus, você tem tido intencionalidade na busca pela maturidade espiritual? Sabe o que é intencionalidade? É aquilo que você tem quando você vai trabalhar. Você diz, eu tenho a intenção de trabalhar porque eu preciso, sim, me sustentar, mas eu preciso crescer, eu preciso fazer diferença. Intencionalidade é aquilo que você faz quando você planeja algo. A minha pergunta é, você tem tido, homem, intencionalidade na busca por ser mais parecido com Jesus? Ou é a sua esposa que tem que ficar pegando no seu pé para você frequentar um grupo de vida, por exemplo? Quando era para você juntar ela e os filhos, ou ela, e ir para o grupo de vida. É a sua esposa que precisa ficar dizendo, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ou é você que devia ter a consciência de dizer, não é que eu tenho que ir porque eu sou religioso, mas eu preciso daquele momento. E você tinha que juntar todo mundo e trazer. Será que é a sua mulher que tem que ficar dizendo para você, vai orar, hein? Você tem que ler a Bíblia, tem 3 semanas que eu não vejo você orando. Não faça isso com seu marido. É perda de tempo com ele, mulher. Ele é homem. Ele precisa crescer. Ele precisa crescer. Se você fica fazendo isso, você só vai sabotar a jornada desse homem. Você vai impedir que ele tome uma atitude madura e responsável. Homens ainda, a sua família tem sido um espaço onde você tem se desenvolvido como um líder segundo o coração de Deus? Ou você gosta de se desenvolver apenas fora da sua família?
no seu trabalho, na igreja. Mas na sua família você é um lixo. Que você é um Shrek, um ogro. Um camarada que desrespeita tudo e a todos. Que acha que só a tua opinião é que vale. E a sua esposa, você trata ela como se ela fosse um marginal. Estou usando palavras pesadas. Porque homens entendem assim quando a gente fala. Você tem enxergado o espaço que você vive? Na sua família ali, com a sua esposa? Ou com a sua esposa e com seus filhos? Um espaço onde Deus está fazendo você crescer e lapidando você e trabalhando em você? Você já assumiu, homem, a responsabilidade de liderar a sua família? De liderar os seus filhos? Sabe? Eu não sei vocês, mas eu já tomei a minha decisão de quem eu quero que seja o primeiro mentor espiritual dos meus filhos. Não vai ser o pastor de jovens, pode ficar tranquilo. Não vai ser o Crasso, Tati, não vai ser Rogério, Elisângela. Não vai ser nenhum de vocês aqui o primeiro mentor espiritual dos meus filhos. Esse é um direito que eu quero e não abro mão. E você, homem, quem vai ser o mentor espiritual dos seus filhos? Você vai terceirizar isso também? Mulheres, a sua atitude tem sido fonte de inspiração e encorajamento para que o seu marido cresça como líder e seja honrado pelos que lhe cercam? Eu tenho que confessar algo para vocês, à medida que eu vivo, e não sou tão velho assim, mas eu já constatei que mulheres são poderosas. Elas têm poder. Eu já vi pastores medíocres, como eu, crescerem e terem influência, porque tinha uma mulher sábia do lado. Mas eu já vi pastores com potencial tremendo, tremendo orador, tremendo líder, visionário, o cara pregava muito, mas sua vida foi destruída, porque ele tinha uma mulher tola. Mulheres, lembrem-se, vocês têm o poder de transformar os seus homens em homens melhores, ou em homens piores. Reconheçam isso diante de Deus e aceitem esse desafio de serem fonte de encorajamento e de inspiração para os seus homens. Agora, filhos, a pergunta não muda. A maneira como você tem vivido, as suas ações, as suas atitudes, tem contribuído para que o seu pai seja estimulado e encorajado em sua missão como líder honrado pelos que lhe cercam? Filho, você só vai entender como é difícil ser pai quando você for pai. E às vezes, por mais que a gente queira ser líder espiritual dos nossos filhos, o que mata às vezes é a falta de feedback. É quando o pai ou a mãe ensina o filho e fica no vazio, fica no vácuo. E o filho não tem a coragem de voltar e dizer: pai, mãe, olha, valeu, obrigado porque você ensinou. E aí não sabe, né, se deu certo ou não. Por isso a minha pergunta para você, filho, é: a maneira como você tem vivido, seja filho com pai, seja você um jovem ou seja você alguém casado, alguém adulto, filho, a maneira como você tem lidado com o seu pai, tem encorajado ele a ser um homem honrado? A maneira como você lida com os conselhos que o seu pai te dá, estimula ele a ser alguém melhor? Ou talvez você, junto com a sua mãe, tenha acabado com a reputação do seu pai e fazendo dele uma uva passa, drenando as energias dele, e acabado com qualquer possibilidade dele ser um homem de Deus em casa. Se mulheres têm esse poder, filhos, vocês também têm esse poder de tornarem seus pais melhores ou piores. Que tal hoje à noite você ter uma conversa com Deus sobre tudo que você escutou aqui?
E deixar Deus falar ao seu coração. Tome decisões hoje à noite, diante dos desafios que Ele colocou para você. A mesma palavra, ela traz diferentes desafios a cada um de nós. Fique atento, escute. Vamos orar. Senhor, nessa noite, nós te pedimos, ajuda os nossos homens, ajuda-nos a tomarmos a decisão de hoje, termos maior intencionalidade na busca de sermos mais parecidos com Jesus. Pai, que nós saímos daqui hoje à noite, dispostos e prontos para nos tornarmos homens mais maduros, responsáveis, líderes nas nossas famílias e nas nossas comunidades, que fazem a diferença, Senhor. Ajuda as mulheres aqui presentes hoje, Pai, a tomarem a decisão de serem fonte de inspiração para o crescimento dos seus maridos. Que elas abram mão de qualquer espírito de competição, que elas desistam de tentar massacrar os seus maridos em alguns momentos, mas que o coração delas seja um coração amável, para poder inspirar os seus maridos a se tornarem homens melhores. Pai, usa os filhos aqui presentes hoje à noite, para encorajarem seus pais, na missão que o Senhor deu a eles, como líder do lar. Que os filhos saiam daqui hoje, prontos para com suas palavras, com suas expressões faciais, serem filhos e filhas que contribuem para que o seu pai seja um homem honrado e respeitado. Nos perdoa, porque ao longo da caminhada nós temos nos perdido muitas vezes, Senhor, os perdidos. Nós temos deixado de lado a nossa busca de sermos mais maduros em Jesus, mais parecidos com Ele. Nessa noite, Pai, nós queremos retomar essa busca. Que hoje à noite o Teu Espírito Santo inspire os nossos corações nessa jornada. É isso que nós te pedimos, Pai. E que a graça do Senhor Jesus, que o Teu amor, ó Deus eterno, e que o Teu Espírito Santo, que nos consola e nos fortalece, esteja sobre nós, capacitando-nos a sermos homens mais maduros, mulheres e filhos que encorajem os seus maridos e pais a serem homens honrados. Não só hoje, mas nessa semana e para todo sempre. Amém.